Oi gente, aqui é a Jade do Estante de Sorrisos e hoje eu tô aqui pra falar de um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Então não vou falar muito agora na introdução, eu vou pular logo pra falar do livro, porque eu estou muito afim de falar desse livro. Se você gostar do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal, não se esqueça de clicar em curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. Eu peguei Revolução dos Bichos pra ler num momento muito bom, porque, como vocês podem notar, eu sumi durante muito tempo, porque eu simplesmente fiquei travada nas leituras. Teve algumas leituras que eu terminei, mas eu não conseguia realmente me engajar. Foi com muito esforço que eu terminei a leitura. Ou teve uma leitura que eu lembro que eu fiz que foi muito boa. Muitos livros eu peguei pra ler, eu não conseguia terminar, então assim, eu tava num momento muito ruim de leitura. Mas aí eu peguei esse livro e tudo mudou. Esse livro é um livro muito curto, ele só tem 95 páginas por aí, se eu não me engano, e eu li ele em um dia. Eu comecei em uma noite e aí terminei na noite do dia seguinte, e foi assim, gente, perfeito esse livro. Ele foi escrito pelo George Orwell, que é o mesmo autor do 1984, que é uma das distopias mais conhecidas que a gente tem hoje em dia, e Revolução dos Bichos, eu vou contar brevemente a história pra vocês. Eu quero deixar logo um aviso aqui pra vocês. Esse vídeo, ele não tem a intenção de destrinchar todos os personagens, não tem a intenção também de destrinchar toda a história por trás desse livro, a história, digamos, história histórica, porque esse livro ele foi escrito como uma sátira da Revolução Russa, então conhecer pelo menos o básico da Revolução Russa é muito importante pra você entender esse livro, mesmo que você... Mas assim, se você tiver pouco conhecimento e for ler, você já vai dar uma clareada assim na sua cabeça sobre o que aconteceu, e aí você pode ir pesquisar um pouco. Eu sei que na edição em português, que eu usei como material de estudo antes de vir fazer esse vídeo também, ele tem um pós-fácil que ele é muito rico de informações, então eu acho muito interessante. Nessa edição em inglês aqui, que é a que eu li, ela é da Penguin, ela tem um prefácio. E eu não li o prefácio antes de começar a história, porque quase sempre... Primeiro que eu queria ler logo a história. Segundo que quase sempre esses livros clássicos, eles contam a história, basicamente. E eu não queria saber de nada antes de começar a ler, e depois eu não estava com vontade. Então eu achei mais positivo o pós-fácil, eles terem colocado o pós-fácil na edição em português, e aí eu fui ler, do que eles colocaram prefácio antes do começo da história, enfim, colocar um texto sobre a história. Acho melhor um pós-fácil. Mas enfim, dito isso, vamos começar a análise do livro. Esse livro vai contar a história de uma fazenda, e toda a história vai ser contada sob a perspectiva dos bichos. Logo no primeiro capítulo a gente tem o discurso do Major, que é um dos porcos da fazenda. Ele é um porco bem velho já, e ele disse que ele já tá perto de morrer, e ele passou muito tempo da vida dele pensando sobre várias coisas, e ele concluiu que aqueles animais eles não deveriam estar subjugados àquela situação de pouca comida, de muito trabalho, a qual os humanos os submetiam, e que eles deveriam encontrar um propósito e fazer alguma coisa contra isso. E pouco tempo depois, e isso já é assim, no capítulo seguinte, gente, não é spoiler, o Major morre, e a partir disso os animais eles vão pegar esse discurso do Major, que foi muito encorajador, e começar uma revolução contra os humanos. E é só isso que eu vou contar da história, porque eu não quero dar spoiler pra ninguém. Essa edição que eu li em inglês, eu não sei como é a tradução, eu só comparei algumas coisas com algumas pessoas que eu conversei depois de ler, da tradução do inglês pro português. O inglês é a língua original do George Orwell, a língua original na qual ele escreveu esse livro, e eu não li assim, tipo, a tradução não presta, eu vou ler em inglês. Foi simplesmente porque eu ganhei esse livro, eu já tinha em inglês e eu fui lê-lo em inglês. O nível de inglês desse livro, ele é mediano pra avançado, mais pra mediano. Assim, eu tive bastante facilidade de ler, só tinha alguns adjetivos muito específicos que eu não conhecia, e aí bastou olhar no dicionário, e alguns vocabulários de coisa de fazenda. Mas eu acho que também é uma questão só de, tipo, olhar rápido no dicionário, e não tem nada que seja assim, oh meu Deus, muito além do que um leitor
comum pode entender. Não é um livro complexo. A linguagem, aliás, não é que o livro não seja complexo, mas a linguagem do livro não é complexa. Então, se você sente confiança o suficiente no seu inglês, eu acho que é muito válido você ler na língua original. Se você não tiver, ou se você simplesmente quiser ler em português, porque não tem problema nenhum também, tem as edições publicadas pela Companhia das Letras. A maior parte dos livros do George Orwell que foram publicados no Brasil, se não todos, eu não tenho certeza, eles foram publicados pela Companhia das Letras e eu acredito que eles tenham feito um trabalho bom em traduzir. Uma das coisas que eu mais gostei, como eu comentei, esse livro ele é muito curto, ele tem 95 páginas. E isso não quer dizer que o George Orwell não tenha conseguido fazer um trabalho de linguagem muito bem feito ou um desenvolvimento de personagens e de história bem feito. Ele fez tudo isso de modo excelente e ele conseguiu fazer um livro com uma das coisas que eu mais gosto quando eu tô lendo uma história, que é um livro objetivo. Eu não gosto de livros que têm informações que não são necessárias, que tem plots, subplots, assim, que não vão acrescentar nada à história principal, que tem personagens que não vão acrescentar em nada realmente para o propósito do livro. Então eu acho que ele conseguiu fazer um livro bem enxuto, objetivo e muito bem feito, muito bem executado. Então é um dos pontos mais positivos que eu vejo nesse livro, de modo técnico falando. Uma coisa muito importante também de ser lembrada é que esse livro, ele é uma sátira. Quando ele foi publicado, ele foi caracterizado como um conto de fadas. Tinha até na capa, In a Form a Fairy Tale, que é contos de fadas em inglês. Mas esse livro, ele não se refere simplesmente ao momento da Revolução Russa, e as mensagens que ele transmite não se baseiam em a Revolução Russa e a história não são o suporte para isso, digamos assim. Você não precisa saber de tudo, exatamente tudo, para você entender. E ele não funciona simplesmente naquela época. É um livro atemporal. E é uma das coisas que caracteriza ele como um clássico. Ele é um livro que ele vai falar com diversas pessoas de diversos lugares. Quer dizer, tipo, o cara escreveu lá na Inglaterra em, sei lá, 1940 e tá falando comigo em 2019 aqui no Brasil, na situação em que a gente tá passando no governo atual, porque esse livro conversa muito com situações desse tipo de governo. Então, é uma das coisas que eu achei muito boas. Outro fator que é muito importante comentar, esse livro, ele não é uma crítica ao comunismo, gente. Eu sei que vai ter muita gente que vai interpretar, que provavelmente já interpretou e que tá disseminando isso, que esse livro tanto esse quanto 1984, na realidade, porque esses livros, eles conversam muito entre si. Eu não terminei de ler o 1984 ainda, mas pelo que eu tô vendo, muitas das coisas do 1984 conversam com as coisas do Revolução dos Bichos. E eles não são críticas ao comunismo. Se você for pesquisar um pouco, aí a gente vai ter que realmente recorrer à história do autor e à história do momento em que ele estava inserido. O George Orwell, ele era socialista. Antes dele se tornar escritor, ele era um jornalista, era a principal profissão dele. E nesses escritos ele era muito engajado politicamente, você consegue ver, e ele fala abertamente que ele era um socialista. Não é um socialista da mesma concepção que a gente tem hoje, porque os movimentos políticos da época que ele viveu até hoje, eles mudaram as concepções de direita e esquerda, as concepções de socialismo, de capitalismo, eles mudaram um pouco, mas na essência é muito semelhante. E ele era um socialista, ele acreditava que, por exemplo, tudo que o trabalhador produz pertence a ele acreditava na igualdade de classes, em N coisas que o socialismo como nós temos hoje acredita. E esse livro aqui, ele vai ser uma sátira, ele vai se referir ao momento do comunismo, que é um movimento de esquerda também, que é em várias coisas semelhante ao socialismo, mas ele não critica isso, ele critica todo e qualquer governo que manipule os seus cidadãos e que faça com que eles sejam desfavorecidos e pensem que isso tá tudo bem, sabe? E isso se refere a qualquer tipo de governo, seja o governo capitalista, que ele critica no começo, porque os humanos, o Jones, que é o dono da fazenda, e a esposa dele, eles representam o capitalismo. E ele critica isso.
tanto quanto ele critica o governo stalinista e ao totalitarismo que a Rússia se tornou, que é o que a gente vai ter aqui na maior parte do livro. Então, isso é muito importante ser entendido, que George Orwell não era contra o comunismo, o socialismo, contra a esquerda. O final desse livro, ele me deixou numa reação muito semelhante ao que eu tive no final quando eu tava assistindo o Infiltrado na Clã, que eu simplesmente fiquei olhando assim pro livro, estática e chorando, as lágrimas caindo, mas eu não conseguia nem soluçar, tava só saindo, sabe? E porque, gente, o final desse livro, ele não é um final feliz. George Orwell não é um cara. Eu não li todos os livros dele, esse é o primeiro livro que eu li e eu tô lendo 1984 agora, mas pelo que eu ouvi de outras pessoas falando, George Orwell não é um cara de finais felizes, sabe? Então, mas eu acho que ele executou muito bem esse final, porque é um final, como eu falei, ele é um livro atemporal e ele é um final pra deixar o leitor chocado, pra fazer com que o leitor se sinta um merda por provavelmente, e é o que aconteceu comigo, por estar inserido numa situação de governo muito semelhante e que tá caminhando pra ficar tão extrema quanto a situação que ele retrata aqui, e pra deixar a gente consciente, sabe? Então eu acho que ele executou muito bem e esse livro ele vai conversar com todo mundo pra sempre. Ele é um final em aberto e muita gente não gosta de finais em aberto, mas se ele tivesse fechado esse final, gente, ia ficar tão ruim, sinceramente, que é o que aconteceu na animação, mas daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre a animação. A animação, ela foi lançada em 1954, 4 anos depois do George Orwell ter morrido. E eu acho muito, assim, eu não assisti a animação por inteiro, eu tenho que deixar isso logo claro, mas eu assisti muitos pedaços muito críticos, sabe, do filme. E o contexto no qual essa animação foi produzida é muito importante também, pelo fato de que ela foi feita durante a Guerra Fria e ela foi feita em uma parceria entre um estúdio norte-americano e um estúdio britânico, mas tudo isso foi financiado pela CIA, pelo governo dos Estados Unidos. E como era no contexto durante a Guerra Fria, eles queriam a todo custo fazer uma propaganda contra o comunismo, contra a Rússia. Então, já que essa história vai ser uma alegoria, aquilo eles fizeram realmente, como eles distorceram a história de uma forma em que o comunismo é o ruim e ele é o vilão a ser derrotado. E se derrotar ele tá tudo bem. E é completamente fora do ponto do livro, sabe, gente? Eu acho que se o George Orwell tivesse... Ele deve ter revirado no túmulo quando lançaram aquela animação. E se ele tivesse vivo, ele ia criticar horrores, porque distorce completamente o livro dele. Toda a história que ele quis fazer, toda a mensagem que ele quis passar. E o final ele é diferente também, de uma forma muito crítica. Como eu falei, ele encara o comunismo como algo a ser derrotado, e no final da animação a impressão que me deu é tipo, tá, a mensagem que eles quiseram passar é, está tudo derrotado, se a gente derrotar esse negócio aqui tá tudo bem, e aí vocês ficam de boa, entendeu? Não tem mais que lutar, não tem mais que pensar, não, sabe? Foi essa interpretação que eles passam. Eu achei esse livro muito bom, gente, muito, muito bom, 5 estrelas, óbvio, de tanto que eu falei aqui. Fiz muitas marcações nesse livro. E marcações assim de parágrafos inteiros, de páginas inteiras. E esse é simplesmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida, como eu falei. Tanto que eu já emendei no 1984, que eu já tô achando muito bom também. E quando eu terminar de ler, eu vou contar aqui pra vocês o que eu achei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram, o que vocês sabem sobre a tradução, já que eu sei muito pouco. O 1984, deixa eu só comentar rapidinho para vocês ficarem cientes, é também uma edição em inglês, também uma edição da Penguin, e também aconteceu a mesma coisa de... Eu já tinha o livro e eu tô lendo em inglês porque eu ganhei ele em inglês. É uma edição muito bonita, chamadas edições vintage, se eu não me engano, mas elas são bem difíceis de encontrar na internet. Eu encontrei na livraria por acaso e aí depois me deram. E eles têm essa coleção de livros distópicos nessas mesmas edições preto e vermelho, porque tá sem a jacket porque eu tô lendo, mas a jacket é preta. E eles têm uma edição dessa de Conto da Aia, tem o 1904, tem Admirável Mundo Novo, e
alguns outros também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!